Vamos aqui ler um texto da Bíblia que está em Judas, e eu queria conversar com vocês hoje sobre isso. Judas ele só tem, na realidade, ele só tem uma parte, não é nem dividido por capítulos, né? E aí, quero falar sobre Judas 1:20, tá bom? Vós, porém, amados, edificados na santíssima fé, que andes orando no Espírito Santo. Quero falar sobre oração com vocês. Amém? Orar, falar com Deus. E aí tem a ver muito com um testemunho meu também. Teve assim um momento na minha vida que eu passei por uma situação que os médicos e a psicologia, a psiquiatria diz que era depressão. E aí a depressão ela tem vários níveis, vários estágios e assim diante. Então a minha, por exemplo, eles falavam que eu já estava num nível um pouco elevado. E aí o que eu sentia? Eu sentia alguns momentos que eu faltava ar, alguns momentos que eu dava algumas ânsias, né? Alguns momentos que eu não queria, eu dava muito calor. Alguns momentos que eu não queria estar num lugar fechado, não queria pegar trem, não queria sair de casa, o medo era muito intenso e assim diante. E aí os médicos falaram assim, olha, faz os exames para ver se tem alguma coisa, né? Aí fez os exames e não deu absolutamente nada. Aí tomei alguns remédios que só piorou, né? Só me dava sono e não ajudava nada. E comecei mudar algumas coisas dentro de mim, né? Algumas situações, algumas práticas de vida que eu tinha e assim diante. E uma dessas foi começar a fazer academia, intensificar mais a oração, perceber alguns temas mais detalhados que a vida apresenta e assim diante. E nessa jornada eu comecei a prestar atenção sobre como que Deus ele se manifesta, como que Deus ele age, como que Deus ele trabalha, né? Deus ele é uma pessoa, ele quer conversar com você, ele quer se relacionar com você. Só que para você falar com uma pessoa, primeiro você tem que ficar quieto, ficar em silêncio. Então, oração muitas vezes tem a ver em você falar e ouvir. Oração tem a ver, muitas vezes, em você falar e ter um momento de esperar a resposta. Às vezes a resposta é um silêncio. Às vezes a resposta é uma voz que tem dentro de você. Às vezes a resposta é o versículo que o irmão, ali o Espírito direcionou para que ele lesse ali, naquele quadro, naquela parede, e começasse a aparecer uma jornada espiritual dentro dele. E aí eu comecei a ler algumas coisas, comecei assim a prestar atenção e tal. E comecei a perceber alguns níveis de oração, gente. A oração comum que a gente está acostumado você ora em nome de Jesus, amém, não é? Você pede para o Senhor, tem que ser uma oração conforme a Escritura, conforme a Bíblia e tal, e aí Deus ele vai te responder e você vai aí experimentar aquilo que Deus ele tem para a sua vida, conforme aquilo que você está buscando, aquilo que você está almejando, conforme a sua jornada, o seu dia a dia e assim diante. Só que quando a gente assim começa a olhar para a Escritura, a gente começa a ver algumas coisas assim que chamam bastante atenção. E nisso, Hebreus, por exemplo, ele vai comentar que a gente precisa imitar a fé daqueles que estiveram com o Senhor, né? Não é imitar o jeito, é imitar a fé, é imitar a maneira como eles entregam, como que eles se relacionam com o Senhor. Tanto a Escritura como pessoas que existem hoje no nosso meio, elas têm, às vezes, uma experiência com Deus que pode agregar aquilo que nós estamos vivendo. Sabe aquela história, o caminho que você quer fazer, eu já fiz, já voltei, então tenho condição de ensinar você em alguma coisa? É mais ou menos nesse contexto e nesse âmbito que a gente precisa entender quando a gente está diante de um irmão, diante de uma irmã, diante de uma pessoa, diante de alguém que já trilhou um caminho que de repente pode nos ajudar a trilhar
o caminho que nós estamos fazendo. A Bíblia tem a ver, gente, muito a ver com o testemunho de pessoas que viveram em épocas diferentes, em situações diferentes, que tiveram uma vida com Deus. Ok? Então, quando a gente lê a Bíblia, somente lê a Bíblia intelectualmente, a gente vai estar ouvindo, como se fosse um guia turístico contar sobre um local que a gente nunca foi. É legal, é bacana. A sua memória pode até trabalhar, mas a gente não tem a experiência do local, a experiência do cheiro do mato, a experiência do vento batendo na cara, a experiência quando, por exemplo, a garoa caindo no seu rosto. A gente não vai ter esse tipo de experiência. Então, quando a gente lê a Escritura, a gente percebe as pessoas performando na Escritura, as pessoas Abraão, Isaac, Davi, Sansão e vários outros, a gente precisa, nesse momento, pedir ajuda, orientação e ensino do Espírito Santo para a gente, em algum momento, tentar entender o que aquele trecho, o que aquela história, ela pode ser acrescentada na minha vida, naquilo que eu estou vivendo hoje. Né? E aí, o resultado disso não vai mais significar eu apenas viver o que os outros estão falando, mas eu tenho a minha experiência com Deus, a minha vivência com o Senhor, de fato, o meu alimento espiritual que eu estou produzindo, e não simplesmente consumindo através de uma literatura, de um livro, através de um youtuber. Não que seja errado isso, mas chega um momento, um estágio que a gente precisa aprender a se alimentar. Isso com a Escritura. E isso só é possível quando a gente vai se relacionando com o Espírito Santo. Orígenes, que foi um pai da igreja do segundo século, né, ele conta, por exemplo, que existiam algumas pessoas que tinham níveis espirituais. Ele vai comentando isso. Então, algumas pessoas conheciam um pouco mais do Senhor, algumas pessoas tinham uma chamada de intimidade mais com Deus, tinha um tipo de oração que era uma performance melhor para aquele momento e assim diante. E nesse ponto, quando a gente fala sobre vós, porém, amados, edificai-vos na fé, na santíssima fé que tendes, orando no Espírito, né? Considerando que a gente precisa imitar, né, olhar, né, e ver aquelas pessoas que já performaram em Deus com Cristo Jesus, eu quero citar assim, talvez 2 exemplos ou 3 exemplos na história contemporânea nossa, que diz sobre oração. E aí, essas histórias eu aprendi no meu momento de depressão, no meu momento de dificuldade, no momento que eu não controlava o meu corpo, as minhas emoções, onde o medo era grande, onde eu falava, meu Deus, o que vai ser amanhã, o que vai ser de mim? E começava a orar, e começava a clamar ao Senhor, e o que mais assim me chama a atenção é que nesses momentos de maior vulnerabilidade, parece que Deus é mais presente. Parece que Deus ele é mais junto, parece que Deus ele fala mais. É uma coisa impressionante. Eu estava lá lavando louça, Senhor, mas até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai ser? Aí eu ouvi assim, uma voz falando dentro de mim, falando assim, olha, só confia. Eu falei, como eu vou confiar? Como eu vou confiar? Né? E você com aquele medo, com aquela vulnerabilidade, vai perder o emprego, não vai conseguir performar aqui, não vai conseguir atingir um sonho ali, não vai conseguir fazer uma coisa ali, o que vai ser dos filhos da casa da mulher, e vem um monte de perguntas, ao mesmo tempo, que vai nos vulnerabilizando. Né? A gente vive no mundo hoje, gente, que assim, a quantidade de informação que existe e a quantidade de expectativa de performance que se dá sobre nós é de uma tamanha tanta que se você não performar, tem alguma coisa errada com você. Se você não fizer alguma coisa, de repente, boa, você está em pecado. Ou você tem alguma coisa errada. Então, assim, poxa, não estou conseguindo vender. Deve ter feito alguma coisa, deve ter algum pecado, alguma coisa. E aí vai analisando as coisas assim. E não é assim, a Escritura não tem nada disso. A Escritura, ela vai ter assim, pessoas que em dado momento, Deus se revelou para ela, em dado momento, ela foi se conectando com o Senhor de uma forma tal que naquilo que ela passava, Deus foi presente na realidade dela. Então não é o tanto de coisa que a gente consegue, que a gente conquista, mas é o tipo de qualidade de comunhão, de intimidade que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que aprender com o Espírito Santo. É isso que a Escritura ela está falando. Se a gente olhasse de uma forma geral, eu tenho... Até que horas, irmão? Né? Não, só para entender, porque aí eu resumo.
Se você olhar assim, por exemplo, olha só, Deus, ele fez uma promessa ao pai Abraão, e aí ele falou assim, olha, vou levar você numa terra que mana leite e mel, beleza? E aí o pai Abraão saiu, né? E quem está assistindo Gênesis deve estar acompanhando isso. Aí saiu lá, tal, e teve aquelas coisas todas. E aí de Abraão veio Isaac, depois veio Jacó veio 12, depois veio uma galera enorme, foram para o Egito. Aí do Egito Deus chamou Moisés e falou assim, olha, fala para Faraó, porque meu povo precisa me adorar no deserto, né? E aí Deus fez as promessas, fez ali a situação toda, e aí a última praga, o anjo passou por cima, né, quem tinha marca do cordeiro, não era morto, os filhos não eram mortos, e ali foi o ponto de libertação do povo de Deus, né? Sangue do cordeiro nas portas, o anjo passou por cima, e quem tinha esse sangue foi preservado. E aí quem foi preservado teve o direito de ir para o deserto e ali adorar o Senhor, ou seja, ter relacionamento com Deus. No Novo Testamento, a performance da morte de Jesus é igual. Jesus ele vai morrer numa cruz de sangue aspergido, só que a gente precisa sair do contexto de Egito pecado e agora ir para a presença de Deus. A presença de Deus, muitas vezes, como a gente ali olha no Antigo Testamento, é um deserto. É um local que a gente vai encontrar-se com o Senhor. A presença de Deus no Antigo Testamento, ela vai se dar no tabernáculo e vai se dar no templo. A gente tem que olhar com precisão o tabernáculo. O tabernáculo era um local móvel, né, tipo um circo, que as pessoas montavam e desmontavam e iam levando, conforme iam peregrinando no deserto até a terra de Canaã. E aí o local do tabernáculo tinha um momento que eles construíam ali, eles faziam tal assim diante. E aí Hebreus vai comentar que Moisés ele construiu conforme o modelo que ele viu. Então ele não inventou nada. Ele viu esse modelo existe. E o Novo Testamento, tanto os Evangelhos como Hebreus e outras cartas mais, vai dizer assim que o que Jesus fez foi tipo ir nesse santo do santo, que é uma realidade que existe, inaugurou um caminho para nós. E onde ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Para estar aonde? Na presença do Senhor. Então, o que indica, assim, que é onde a gente olha o Antigo Testamento e olha o Novo Testamento, a performance de Jesus e aquilo que ele fez inaugura para a gente a presença de Deus, que é o Santo do Santo. Quem que pode entrar lá? Todo mundo. Todo mundo pode entrar lá. Foi isso que Deus ele fez em Jesus. Ele inaugurou a presença dele para todo mundo. E aí, a gente indo na presença de Jesus, ali a gente pode ser melhorado, transformado, pode ser edificado, pode ser mudado. Somente na presença de Deus, gente, é possível, de fato, se arrepender. A própria Escritura vai falar assim que é impossível dizer que Jesus é o Senhor na carne, a não ser pelo Espírito. E aí a gente vai na presença de Deus, contempla, visiona, tem a experiência, e aí com um salmo, com uma canção, num momento de dificuldade, no trabalho, no dia a dia, no momento de adversidade, a gente vai tendo porções de experiência. Conforme a gente vai intensificando isso, e é justamente o convite que Judas está fazendo, orando no Espírito a todo tempo. Para quê? Para que isso, a tua fé, ela seja edificada, seja melhorada, seja alargada, seja aprofundada. Efésios vai comentar, por exemplo, em Paulo aos Efésios, que diz que a gente tem que conhecer a profundidade, a altura, aquilo que de fato é algo assim que vai além da nossa racionalidade, que vai além de uma leitura superficial, que vai além de uma leitura humana da Escritura. A gente tem que ler a Bíblia com o Espírito Santo. Tem que ler a Bíblia com o Espírito Santo, gente. Tem que ler a Escritura e aí entendendo que o papel do Espírito Santo, ele continua o papel de Jesus. Jesus não ensina ninguém a pregar, não ensina ninguém, eu vou fazer um método para expulsar demônios, ore assim. Não, ele não faz isso. Jesus ele não fala assim, olha, agora nós vamos encontrar um método para ser a política correta. Não tem nada disso em Jesus. Jesus ensina o quê? O povo a orar, não é isso? A oração. Ele fala assim, olha, os discípulos chegam a Jesus e falam assim, Senhor, como que ora?
Ele fala: Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Quando eu encontro, e aí você pode colocar você pode colocar a tua conotação de vida aí, pode colocar o teu contexto de jornada aí. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Quando eu vejo a beleza do dia a dia, e aí você pode acrescentar a sua vida, o seu contexto, a sua luta, a sua dificuldade, a sua busca interior, aquilo que vai te levando ao Senhor, que te vai movendo aquilo que o Espírito Santo está construindo na vida de cada um. Cada um aqui, gente, tem uma jornada, tem uma vida com Deus, tem família, tem um contexto que aí está cercado, um contexto de sonhos, de projetos, de onde veio, para onde está indo e assim diante. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra aonde? Em vocês, na vida de vocês. Quando vocês escutam, assim, os irmãos escutam uma canção e aquela canção fica trabalhando dentro de você, né? O Espírito de Deus está aqui. E aquilo fica dentro de você, é Deus te chamando para uma intimidade. É com Ele. Quando você acorda de madrugada, do nada, 3 horas da manhã, e fala: meu Deus, por que eu acordei? Porque o Espírito Santo está te chamando para você ter um momento com Ele. E aí Judas, ele quer que, a proposta de Judas, ele quer que a gente intensifique isso. Que a gente mergulhe nisso, que a gente vai adiante nisso. Quando a gente lê aquele livro lá, O Peregrino, do John Bunyan, depois eu vou citar ele aqui também, se der tempo, ele passa por vários momentos, por várias situações, e aí tem um momento que ele foi convidado para ir na cidade do seu Senhor, então ele vai performando em vários momentos. Na última jornada dele, eles têm que atravessar um rio, só que é a pé. E você perde o pé, você afunda, né? E aí você tem que... você não sabe nadar, mas você tem que atravessar o rio e confiar no Senhor. E é isso que me chama bastante atenção, que conforme a gente vai aprofundando a fé em Deus, através de Jesus, né, na força do Espírito Santo, a gente vai acontecendo transformações em nós. A gente não muda o nosso jeito, a nossa personalidade, uns mais quietos, mais falantes. Não é isso que Deus ele quer mudar. Ele quer trabalhar o nosso coração, a maneira como a gente confia nele. Ele quer intensificar essa confiabilidade. Quando os hebreus saíram do Egito, pisaram na bola, no tomate, no deserto, e Judas vai falar isso nos primeiros versículos, eles erraram porque não confiaram no Senhor, não confiaram em Deus. Então, assim, o povo sai do Egito pela a última praga, que é o sangue na porta, e aí eles estão no deserto, e aí no deserto eles têm que confiar no Senhor. Confiar em Deus em todos os momentos, e mesmo com a presença do Senhor ali. E nós não é diferente, não. A gente tem que confiar no Senhor. Judas ele vai dar uma chamada orientação, que a gente tem que tomar um cuidado para que essa confiança não seja atrapalhada por uma situação ou por outra e assim diante. Então a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo e ouvir aquilo que Deus tem colocado no seu coração, naquilo que Deus coloca no seu coração, na sua mente, naquilo que você tem visto, você aprofunda isso, vai trabalhando isso, vai cultivando isso. A fé é cultivada, gente. Cultiva isso. É igual uma planta. Você vai cultivando, põe um pouco de água. Um pouco de água é um pouco de escritura. Você, de repente, lê algum livro biográfico de alguma pessoa que performou na fé. É assim que você vai cuidando da sua fé assim em diante. E aí, um nível de oração e espiritualidade, a gente pode ver, por exemplo, em Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, assim, é bem interessante a história dela. E é bem longa, mas eu só quero fazer uma citação dela sobre oração. Ela diz que tem 3 formas de nós orarmos, né? Ela fala assim que a primeira forma de nós orarmos é como enviar uma carta. Enviou uma carta, destinou uma carta, escreveu o que sente e enviou. Isso é uma forma.
A segunda forma de orar é quando a gente envia a carta e sabe que vai receber essa carta. Então a gente olha e tem certeza que essa carta vai chegar uma resposta. E aí a terceira forma que ela fala que é de orar, que é o que me chama a atenção, é quando a gente não escreve mais carta, a gente vai na casa de quem é o destinatário da carta. É isso que me chama mais atenção. Então, gente, oração tem a ver com presença do Senhor. Oração tem a ver em estar junto dele. Oração tem a ver em a gente ouvir o que ele tem para dizer sobre as nossas vidas. Se a gente perceber bem, a gente não conhece tudo de Deus, a gente conhece um pouquinho só um pouquinho, sobre o que a Escritura diz, o que a gente tem aprendido e assim em diante. Mas o Espírito Santo, ele conhece Deus por completo. Ele é o próprio Deus. Então, ele sabe o que Deus tem para nós. Então, se a gente for inteligente, a gente ora no Espírito. Como que ora no Espírito, gente? Como que a gente faz isso? Aí o pessoal pensa assim, na igreja pentecostal tem que falar em línguas, na igreja não sei o que, tem que orar assim, os batistas oram assado, eu vim da igreja anglicana, e aí cada um de repente vai falar aí a tradição que e como deve ser, e assim diante. Amados, quando a gente, por exemplo, olha, e aí eu quero falar sobre um outro nível, que é John Bunyan. Ele tem um livrinho chamado Orando com Espírito e com Entendimento. John Bunyan foi o que escreveu O Peregrino. O Peregrino é o segundo livro mais lido do mundo. A maioria dos presidentes americanos leram esse livro. É um livro onde conta histórias, onde conta performance de uma forma alegórica daquilo que ele foi vivendo com Deus. E na Inglaterra, um tempo, ele começou a pregar e ele foi preso, porque a igreja não permitia que falasse alguma coisa que era diferente daquilo que a igreja estava ensinando. Ele foi preso por causa disso. E ele ficou, parece que 30 a 40 anos, não me recordo agora, na prisão. E lá na prisão ele começou a escrever. Aí escreveu O Peregrino, que virou um clássico, e escreveu Orando com o Espírito e com o Entendimento. Esse livro, gente, é um livrinho de 90 páginas. Assim, você lê ele em 3 dias, né? Muito baratinho, mas ele é de uma preciosidade enorme. Esse livro eu li também quando eu estava na situação de que os amigos de Jó falava que era depressão, que eu tinha pecado, um monte de coisa assim. E aí, esse livro ele fala assim, olha, a primeira forma que você precisa fazer quando você ora, você precisa entender o verdadeiro valor da oração. E aí você precisa orar com verdade. Fala a verdade. Fala o que você sente. Não é errado falar que você tem medo. Jesus teve medo do seu sangue. Qual o problema disso? Qual o problema de falar, Senhor, estou tentado a fazer isso? Me ajuda, me dá força. Qual o problema de nós colocarmos as nossas vulnerabilidades perante o Senhor? Não, Deus vai ficar bravo. Não, Deus quer, ele quer estar com você, Ele quer ter intimidade com você. Então, a primeira coisa que Ele ensina que a gente deve fazer é ser verdadeiro, falar o que sente. Então, não é aquela oração mecânica. Né? É claro que em grupo você não vai colocar seu coração também, né? Senhor, me ajuda porque, meu Deus, eu estou com uma tentação. Não é isso, gente. É uma oração que você vai fazer no seu quarto, na sua casa, de porta fechada, só você com Deus, onde você coloca seu coração diante do Senhor. O que você sente, o que você acha, a dúvida que você tem, a pergunta que você tem, coloca diante do Senhor isso. E é isso que John Bunyan, ele sugere que nós façamos. E aí, por que ele escreve esse livro? Porque a igreja oficial da Inglaterra falou assim, olha, John Bunyan, você não vai pregar mais, se você pregar, você vai ser preso. Ele falou, não, eu vou continuar pregando. E aí ele foi preso. E aí ele ficou sabendo que a comunidade que ele pastoreava, eles tinham dado um livro sobre oração. E esse livro, você tinha que recitar alguns salmos, alguns textos. Era só ler os salmos e os textos que você já tinha orado já. Né? Aí ele falava assim, como que essas pessoas podem conhecer a mente do Senhor? Essas pessoas não têm condição de ser o guia que vai nos levar em oração ao Senhor. Na realidade, o único guia que existe, que pode nos levar diante da presença, diante daquilo que Deus ele tem para a nossa realidade, é o Espírito Santo. E ele começa a argumentar a linha dele de escrita nesse sentido. Então, primeiro ele fala, ore na verdade. Ou seja, seja sincero.
Fale o que você pensa. Depois, ore no Espírito. Orar no Espírito é a gente permitir que o Espírito Santo coloque palavras em nós, na nossa boca, no nosso coração. Como que isso acontece, gente? Geralmente, é quando, antes de você começar a orar, se prepara. Não vai orando e não sai falando. Você chega na casa de alguém e fala assim, oi, tudo bem? Não, você chega na casa da pessoa, você senta, aí você faz uma leitura do que está acontecendo, a cara da pessoa, se ela está bem ou não. Aí você começa a falar, oi, está tudo bem? Como que você está? Aí você vê se o clima está adequado para trazer um assunto, algum tema. Na presença de Deus é a mesma coisa, não chega falando. Chega olhando visualizando como é que está a sua fé, como é que está o seu momento. Então, ore no Espírito, permita que o Espírito Santo coloque palavras no seu coração, na sua boca. E aí, ele fala assim que o terceiro ponto é que a gente, além de falar a verdade, como que a gente sente, e a gente permitir que o Espírito Santo agora nos conduza em oração, é que a gente ore biblicamente. Ore conforme a Escritura. Ore conforme a Escritura ela comenta. Então tem coisas, tem alguns pedidos que não vai fazer sentido. O Tiago fala assim, ó, vocês oram mal porque vocês pedem mal. Pedem mal, ou seja, ore conforme a Escritura, ela vai conduzindo na sua vida. Spurgeon, ele comenta assim naquele livro de Instrução aos Obreiros, tem um momento sobre palavra de Deus que ele está ensinando como que ali a classe dele deveria ler a Escritura. E aí ele fala assim, olha, existem alguns momentos que você está lendo a Escritura com o Espírito Santo que parece que a palavra ela solta da página e entra no teu coração. E é escrito ali, de uma forma assim, tamanha. Você parece que tem um momento de experiência espiritual, onde o texto ele pula e sai da Bíblia e entra no teu coração. E parece que aquilo grava em você. E você se torna um com aquilo. Você vive aquilo e assim diante. Quando eu tinha que trabalhar, não queria trabalhar, porque eu falava, vou passar mal. Vou passar mal e vai sair vergonha para todo mundo, então eu não quero ir, e o medo grande, e tinha que entrar no trem no Capoava às 7 horas da manhã lotado, e eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a lembrar aquela canção que era na época da Aline Barros e do Robson Nascimento, que fala, sonda-me, Senhor, conhece, Senhor, o meu pensamento, sabe, né? Sonda-me, ó Deus, né? E vê se há em mim um caminho mau. Lembrei esse trecho. Aí eu tomei coragem, fui para o trem. Aí eu peguei o celular, abri esse texto e comecei a ler esse texto, né? O Senhor me sonda, o Senhor conhece, sabe os meus pensamentos. Ainda que palavra não venha à minha boca, né, o Senhor já sabe. O Senhor cerca por trás e por diante, e sobre mim põe as tuas mãos. Então, conhecimento é algo que não consigo compreender. Ao meu respeito está escrito no livro da vida, o Senhor já pensou em mim, antes de eu existir. E isso, gente, saiu do texto do celular e entrou no meu coração. E para mim virou algo assim que mudou a minha vida, mudou a minha realidade naquele momento e assim diante. Martinho Lutero, quando ele tem aquela experiência com Romanos, que diz que agora nós somos justificados, não é por obras humanas, mas pela fé, e através dele nós tivemos a reforma protestante praticamente na Europa, e estamos aqui hoje. Ele teve uma experiência com o texto também. O texto ele saiu da Escritura e entrou no coração dele. Tem mais um que é o Agostinho. Agostinho ele é africano, né? Advogado, e ele busca no Senhor, e ele viu umas crianças falando, né? Pega e lê, brincando. E aí ele pegou o texto de Romanos e leu, e aquilo mudou a vida dele.
Tem algumas leituras, gente, que o Espírito Santo está indicando para vocês. Entendam leituras como jornadas. Entendam jornadas como experiência que você precisa ter para que Deus possa construir algo importante na sua vida no momento que você está. É isso. Se você ficar simplesmente querer conhecer a Escritura porque é interessante ou porque é curiosa, é igual você pegar um guia turístico, colocar aqui na frente e falar assim, olha, fale para a gente como Campos do Jordão. Campos do Jordão, aí ele vai falar. Quem nunca foi, vai falar, poxa, deve ser legal. Um dia eu vou. Igual é assim, é a pregação. Igual é assim, é a palavra. Igual é assim, é quando a gente vai à igreja no intuito de nós queremos aprender algo por curiosidade. Você precisa aprender algo do Espírito para que isso faça uma situação de mudança no teu caráter, na tua vida espiritual, no teu melhor relacionamento com Deus, que consequencie isso no seu relacionamento com o próximo, no seu trabalho, com a sua família, consigo mesmo. Então, todo relacionamento com Deus ele vai transformar a gente inteiro, por completo. Entende? Então, John Bunyan ele teve essa experiência, Teresa de Ávila teve essa experiência, mas você está tendo a sua experiência agora. Você está tendo a sua experiência agora. O que você está fazendo dela? Como que você está aprofundando ela? Às vezes a gente espera um anjo chegar para a gente dizer, olha, agora eu vou melhorar a sua vida. A gente às vezes pensa que Jesus é o gênio da lâmpada mágica, que se nós fizermos uma oração correta ou entender a Bíblia de uma forma exata, de repente os céus vão se abrir para a gente. Não há nada disso. Jesus quer se manifestar na simplicidade da tua vida, no dia a dia da sua vida, lavando uma louça, fazendo uma comida, cuidando dos filhos, jogando videogame, assistindo filme, trabalhando. Jesus quer se manifestar no seu dia a dia nessa simplicidade. Na simplicidade do nosso dia a dia, o poder de Deus quer se fazer presente, o reino de Deus quer se revelar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a oração que Jesus ele fazia. Venha o teu reino aonde? No meu coração, nos meus relacionamentos, no meu estudo, no meu trabalho. Venha o teu reino na minha mente, na minha forma de pensar, na minha forma de conduzir a minha vida, na minha maneira de administrar os meus medos, os meus temores, as minhas ansiedades. Venha o teu reino na maneira que eu estou conduzindo a minha família, que eu projeto meu futuro. Venha o teu reino na maneira que eu estou enxergando o mundo, na maneira que eu quero, como as coisas devem acontecer. Venha o teu reino nessa pandemia maluca. Venha o teu reino na vida dos meus irmãos. E você vai aprofundando a oração. O Espírito Santo ele vai te direcionando nesse sentido e nesse aspecto. E aí o John Bunyan, ele traz isso. E é bem bacana, é bem legal. Deixa eu ver aqui. John Bunyan. Orar com verdade, orar no Espírito e orar biblicamente. É isso. Às vezes você não vai dizer uma palavra, você vai dizer Pai, mas é direcionado pelo Espírito. Às vezes você não vai ser uma oração com quantidade, mas vai ser uma oração com qualidade. Às vezes vai ser uma oração que as pessoas vão olhar para você e vão te julgar. Como aquela mãe que ela não era mãe ainda, mas estava pedindo um filho. O sacerdote fala assim, nossa, como que ela pode vir na casa do Senhor bêbada? Às vezes é um pai que está desesperado, porque o filho tinha um problema, os discípulos não puderam ajudar, e o menino passava mal, e o menino talvez tinha epilepsia, tinha várias coisas que aconteciam. Os discípulos foram até ele, oraram, e aí o pai falou assim, Senhor, foram até meu filho, mas não puderam ajudar. E aí o Senhor falou assim, que geração é essa, né? O que o Senhor quer? Aí o pai fala assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes, gente, a oração que vai agradar ao Senhor é uma oração que tem a ver com o momento que eu vivo, com o contexto que eu estou inserido.
Não uma oração esplendorosa, com fogos, com luz, não, uma oração simples, onde você vai sentir a presença do Senhor como nunca antes. Como nunca antes, ao ponto da sua visão e do seu horizonte ampliar a forma de você perceber como Deus ele é presente sobre a tua casa, a tua vida e a tua existência. Eu gosto de pensar, e aí tem o terceiro ponto que eu queria dizer. Gente, ó, eu falei sobre 3 pontos, tá? 3 níveis de oração. E é o nível que eu falei aprendendo com Teresa de Ávila, que tem uma maneira de você escrever e esperar a resposta, e acho que a maneira que faz mais sentido é você ir até a casa de quem você está escrevendo, ter a liberdade, você entrar lá e estar com ele, presença de Deus. O John Bunyan, orando com o Espírito e com o entendimento, seja verdadeiro, seja sincero, ore no Espírito, deixe que o Espírito coloque as palavras na tua boca. Antes de você sair falando, cante ao Senhor. Começa com um louvor que você gosta. Lê um trecho da Escritura que te marcou. Se prepara antes. Não sai fazendo, se prepara. Tem um momento de preparação para estar na presença do Senhor. E nesse momento o Espírito Santo ele vai te conduzir a algumas verdades que você talvez nem imagina. É naquilo que ele está te ensinando. Orar com o Espírito e orar com o entendimento. E orar biblicamente. O Espírito é bíblico, viu? Ele é escriturístico. Ele entroniza Jesus. Ele faz nós amar mais os irmãos. Uma fé sadia é a fé que é voltada para o outro. Uma fé sadia é uma fé que é voltada para as dores que o mundo está passando. É uma fé que, quando você vê pessoas morrendo, isso dá tristeza, dá inconformidade, dá sede de justiça. É uma fé que você não se conforma com o mundo. É uma fé que você odeia o ponto que você muitas vezes pisa na bola. É uma fé que muitas vezes ela odeia a mentira, ela vai contra a injustiça. É uma fé que tem sede de Deus. É uma fé que anseia estar na presença do Senhor. É uma fé que vai agora vai criar um horizonte melhor naquilo que Deus está construindo na minha vida. E aí, João 17:21 diz assim, que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu nos enviastes. É a fé que cria unidade, a fé que é um, né? Luther King falava assim que, quando ele estava lá brigando, fazendo a sua luta diária, né, para que não houvesse problema entre as raças e etnias, aí algumas pessoas falavam assim, mas eles estão fazendo isso. Aí Luther King falava assim, quando você usa eles, você está dizendo que eles são diferentes da gente. Na verdade é nós. Na realidade é uma família, então ele via muito unidade nesse sentido. Hebreus, no capítulo 9, do 13 ao 15, vai dizer assim, ó. Portanto, e aí, presença de Deus, o que ele faz? Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados,
Hebreus 9, do 13 ao 15. Então, gente, aprofundar aquilo que Judas está dizendo, edificados na vossa fé santíssima, é a gente permitir que a nova aliança ela seja construída em nós. A nova aliança, pensar lá em Jeremias 1, né? Haveria um tempo em que não mais as pessoas iriam dizer conhece o Senhor, porque todos me conheceriam, ou todos me conhecerão, né? E eu não vou mais escrever as minhas leis nas tábuas de pedra, mas vou escrever as minhas leis na tábua do coração. E é isso que Deus está fazendo em nós, escrevendo a história dele em nossos corações. Na medida que isso vai acontecendo, na medida que isso vai sendo feito na nossa realidade, a nossa fé vai sendo aprofundada, a gente vai sendo melhorado e o nome do Senhor vai sendo glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Cadê? Ô Jesus, vem aqui, a guitarra aí para nós. Faz um solo, alguma coisa. Bom, assim, orando no Espírito em todo o tempo. E edificando a nossa fé santíssima, né? Que já tens, né? Então, assim, eu não sei como é que está aí a sua vida, que você tem vivido, né? Essa situação aí pandêmica não é legal para ninguém. A gente vê muitas pessoas falecendo, perdendo as vidas, né? E muito triste isso. A Escritura, ela nos convida a gente a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E é nele que a gente tem que estar olhando, é nele que a gente tem que estar firmado, né? Cada um tem uma porção de fé. Acho que não tem fé melhor do que a outra. Talvez existem níveis, mas não melhor. Talvez aquilo que Deus está te colocando como oportunidade e desafio é justamente daquilo que Deus quer usar a sua vida para ser feito. Então, se você pensa muito num familiar seu, é porque Deus Ele quer ouvir a tua voz, para que você seja um instrumento para ajudá-lo. Se você pensa muito numa realidade social, talvez Deus quer te usar como um agente, para que você venha a ser sal, ser luz e ser a diferença naquele contexto. Geralmente, Deus ele age naquilo que nós mais aquilo que a gente pende mais, seja num desafio, na família, no trabalho, é onde Deus quer mostrar a glória dele. Ele quer se manifestar e ser presente na nossa realidade. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és grande, Senhor. Que a Tua graça possa vir, Senhor, cada vez mais abundante em nossa realidade. Que o Teu nome venha a ser glorificado em nós a cada dia, Senhor. Que a gente cresça, Senhor, de glória em glória. Que a gente seja transformado, Senhor, na imagem e estatura do Teu Filho, Senhor, que foi homem perfeito, que foi segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos ensina a pastorear os nossos medos, nos ensina a pastorear nossos corações, nos ensina a pastorear nossas ansiedades, nos ensina, Senhor, a pastorear nossa alma, Senhor. Aquilo que nos limita, Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir a um caminho de glória em glória, Senhor. Um caminho onde nós seremos aperfeiçoados, seremos melhorados, seremos edificados. E a nossa fé, Senhor, venha a ser de uma forma que vá glorificar o Teu nome na maior intensidade, na maior profundidade, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, das suas necessidades, das suas
dúvidas e nos seus anseios. Que o Senhor esteja guardando, Senhor, livrando de todo mal, todas as famílias representadas estão aqui e que já visitaram aqui e que não estão aqui também, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua graça venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza e o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente possa elevar assim, os nossos olhos aos montes, sim, aos problemas, sim, às dificuldades, sim, mas a gente também responder com fé que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Senhor guarda a gente, não deixa a gente vacilar de maneira nenhuma. O Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída desde agora e para todo sempre. Abençoa, Senhor, o pastor Leandro, no seu momento, no seu dia a dia, na sua luta, que o Senhor aí esteja guardando ele, Senhor, dando condição, Senhor, aquecendo o coração dele, as suas emoções, o seu coração, Pai amado, a sua família, para que o Teu nome venha a ser glorificado, venha a ser poesificado na vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.